Hello amigos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho como eu fiz para conciliar trabalho e estudo para o Enem e também dar umas sugestões, né, para algumas pessoas que estão passando por isso, que vão ter que estudar, trabalhar, inclusive para quem quer prestar medicina, porque eu vou falar para vocês hoje, vou contar para vocês que dá sim para trabalhar e estudar para o Enem com o objetivo de passar em medicina, com o objetivo de passar em cursos concorridos, concurso, isso vale para muita coisa. Se inscreve no canal, ativa as notificações antes que você esqueça, porque eu sei que a gente esquece, né? A gente fica aqui vendo o vídeo, esquece de fazer isso daí, mas dá uma ajuda muito grande aqui para quem tá produzindo conteúdo. E vamos começar essa conversa. Então, logo que eu decidi que eu ia voltar a estudar pro Enem, que eu ia tentar fazer medicina, a questão financeira já foi uma questão que estava bem presente, porque afinal eu sabia que eu ia precisar manter algum trabalho, alguma fonte de renda para ir me sustentando ao longo desse tempo, porque eu nem sabia, né, quanto tempo seria, se ia ser 1 ano, 2, 3, 4 de estudo. Outra coisa que eu também já sabia é que eu não ia ter como bancar, né, como pagar um cursinho presencial, porque aqui na minha cidade é uma paulada, é muito caro. E com tudo isso eu fui vendo que sim, que eu ia ter que conciliar, né, tanto o trabalho quanto o meu estudo, que ia ser em casa, não ia ter cursinho e toda essa história que eu já contei antes. Eu tava no momento que eu ia ter que mudar de apartamento. Aí o que eu fiz? Eu comecei a procurar, né, lugares para morar e tal. Eu comecei a procurar lugares baratos, porque eu já queria manter as minhas despesas fixas baixas. Eu comecei a procurar apartamento barato, comecei a procurar lugar para dividir, casa, né, apartamento, até que eu encontrei, eu dei muita sorte, porque eu encontrei um lugar que era super barato, assim, barato mesmo, sabe? Era um apartamento que eu ia dividir com outras meninas e tal, mas um lugar muito bacana, muito legal. Dei sorte mesmo, porque eu achei um lugar bem legal e barato e que eu ia conseguir manter ainda que eu tivesse um trabalho que não pagasse tão bem. Aí o que mais? Eu comecei a cortar todos os gastos que eu podia cortar, diminuir absurdamente os meus gastos. As coisas que eu comprava, meu consumo diminuiu muito, assim, eu nunca fui uma pessoa consumista, não sou uma pessoa consumista, sou super tranquila nesse quesito, mas naquele período ali eu cortei ainda mais os gastos. Com isso, com esse corte de gastos e com o apartamento barato que eu consegui para morar, eu consegui manter as minhas despesas bem baixas nesses 2 anos em que eu fiquei estudando, né, conciliando trabalho e estudo. Depois disso eu comecei a procurar trabalho e tal, tava procurando uns trabalhos de meio período. No primeiro momento era essa a minha intenção. Eu ia procurar trabalho meio período e ficar com outro meio período disponível para estudar. Só que daí de novo eu tive muita sorte. Sou sortuda, né? Pessoa sortuda. Porque eu consegui um trabalho de final de semana. Era um trabalho assim de fundo de quintal, a gente fazia lanche para vender. É bem trabalho nesse estilo, assim, de fundo de quintal mesmo. E aí eu conseguia trabalhar nos finais de semana e também algumas noites durante a semana eu precisava trabalhar, porque era feriado, véspera de feriado que dava mais movimento, eu precisava ir pra lá. Consegui um jeito de trabalhar nos finais de semana, principalmente ficar com os dias durante a semana livres para estudar. Isso foi bem interessante, foi muito proveitoso. Ganhava bem? Não, ganhava bem mal. Mas como eu falei, né, que eu tinha tido já todo esse planejamento anterior de diminuir meus gastos e tudo mais, acabou que aquilo ali foi dando para eu ir me mantendo, né, durante esse período. Foi fácil, foi de boa, foi tranquilo? Não, foi bem difícil, foi um período bem conturbado, digamos assim. Mas passou. Eu acabava fazendo também alguns trabalhos de freelancer. Para quem não sabe, eu já sou formada, eu sou publicitária. Então eu consegui alguns trabalhos assim mais nessa área, fazer algumas artes, uns cartões de visita, editar umas fotos, fazer umas coisas assim esporádicas, né? Alguns planejamentos, algumas coisas mais nesse sentido. E também isso ia, né, dando uma renda. E como não eram coisas fixas que eu não tinha que estar presencialmente no trabalho e nem tinha hora certa para fazer, eu conseguia ir jogando, né, esses freela, esses trabalhos ao longo dos dias e intercalando ali com o período que eu precisava estar estudando. Eu sempre tento falar para as pessoas e falar para mim mesma que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, sabe? Nem sempre a gente tem as condições perfeitas. Eu não tinha as condições perfeitas. Eram melhores do que muita gente ainda, mas não eram perfeitas. Teria sido mais confortável poder ficar me dedicando só aos estudos, né? Poder ter o tempo integral para estudar, poderia, quem sabe eu tivesse sido aprovada em 1 ano, vai saber, né? Mas no momento não era o que eu podia fazer, né? E eu acho que é isso importante, a gente não pode ficar esperando por condições perfeitas para as coisas. Se fosse isso, não estaria nem gravando esses vídeos aqui no canal, porque, gente, não tem nenhuma câmera, eu gravo com o celular, não tenho tripé ainda, tá tudo montuado aqui na minha frente pra deixar aqui na altura. E assim vai, a gente vai fazendo as coisas pra ir melhorando, né, ao longo do tempo. E é isso aí. E com isso, o que eu quero dizer? Que é possível sim, gente, é possível
trabalhar e conseguir passar para medicina. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, confortável, mas dá para passar em medicina, dá para passar em cursos concorridos, dá para conciliar. Depois desse motivacional aqui, você tem que se inscrever aqui no canal. Se inscreve, gente, ó, a classe trabalhadora, vamos se apoiar, vamos crescer junto, tá? Se inscreve aqui no canal, até para você conseguir ver os próximos vídeos, ativa as notificações, dá o like no vídeo. Tudo isso ajuda para eu poder vir aqui, quem sabe um dia com uma câmera melhor, né, com um pouquinho mais de organização aqui no ambiente para falar e para fazer esses conteúdos para vocês. E também deixa aqui nos comentários como que vocês estão se organizando, né? Vocês estão tendo que estudar e trabalhar, como é que vocês estão fazendo? É meio período que vocês trabalham? Vocês estão procurando trabalho ainda? Vão tentar se organizar agora? Deixa aqui nos comentários como que vocês estão fazendo, porque daí quem vai lendo aqui, quem vai olhando o vídeo e vai lendo os comentários, tem outras histórias, outras coisas para se inspirar. Provavelmente a história de vocês é um pouco diferente, né, da minha que eu acabei de contar aqui. Mas eu tenho certeza que ela tem uma coisa em comum, que é essa vontade de alcançar um objetivo, essa vontade de alcançar um sonho, para poder ir atingindo novos degraus e crescendo como pessoa, como profissional e tudo mais. E agora que eu já contei minha história, eu vou tentar dar algumas dicas assim do que vocês podem fazer para ir conciliando melhor tempo de trabalho e estudo. O que vocês podem fazer? Podem fazer essa análise financeira, de ver se vocês têm como cortar certos gastos. Eu sei que cortar gastos é difícil, muitas vezes a gente já, né, só gasta com o essencial. Mas dá uma analisada ali, dá uma pensada se você consegue cortar alguns desses gastos. E sabe, morar num lugar mais barato, diminuir alguma conta de TV, não sei, gente, cada um sabe, né, sabe melhor da sua vida, das suas condições, do que pode fazer. Porque assim, deixando essas contas mais baixas, você vai poder, quem sabe, ir para o próximo passo que eu quero discutir agora, que é tentar ter um trabalho só de meio turno, ter um trabalho só aos finais de semana. Isso vai te deixar com mais tempo livre para estudar. Se é que teu objetivo, né, é se dedicar bastante aos estudos, por exemplo, para passar em algum curso concorrido, algum concurso, pode valer a pena, então, diminuir esse tempo de trabalho, se possível, para ter mais tempo para os estudos. Ou ainda, se você tem alguma habilidade, por exemplo, eu era formada, já era publicitária, então podia trabalhar um pouco nessa área, fazer alguns freelas. Você tem alguma habilidade culinária, consegue fazer uns bolos para vender, uns docinhos para vender umas roupas, não sei, gente, tem algumas coisas assim que talvez seria interessante de pensar. Esse tipo de coisa mais autônomo, ele acaba se encaixando um pouco melhor nos estudos, porque aí tu consegue flexibilizar, né, essas tuas atividades de trabalho e encaixando ela conforme as suas atividades de estudo. Pode ser um jeito interessante de ir lidando com essas duas questões, trabalho e estudo. Claro que desde que esse trabalho autônomo, ele não te tome todo o seu tempo, porque às vezes a gente se empolga, né, e às vezes acaba que esse trabalho autônomo pode ocupar mais tempo do que se fosse um trabalho de meio período. Então, tudo isso tem que ir analisando. Mas assim, caso você já trabalhe em turno integral ou está procurando um trabalho que vá ser em turno integral, também, né, tem como ir conciliando de outras maneiras o estudo dentro desse período que você vai ter disponível. E como pode ser feito isso? Você pode separar exatamente quais os horários você vai conseguir estudar, quantas horas vai ser, né? Tem que tirar já todas as outras coisas que a gente faz da vida. Limpeza, faxina, higiene pessoal, fazer comida, academia, não sei. Todas essas outras atividades têm que estar excluídas. Você tem que contabilizar esse tempo certinho de estudo que você vai ter, para você poder dar todo o foco nele e tornar ele bastante produtivo. É importante também observar algumas coisas do tipo assim, você estuda melhor antes de ir para o trabalho, por exemplo, se você acordar uma hora mais cedo e estudar nesse horário, ou depois que você volta do trabalho, estudar até mais tarde, antes de dormir. Isso pode ser interessante para ir jogando esses horários da melhor maneira. No teu trabalho, com que tu trabalha, sobra um tempinho aí para dar uma olhadinha nos exercícios, numa videoaula, nesse deslocamento para o trabalho, quem sabe, no ônibus, no carro, tem como colocar ali algum áudio de alguma coisa, alguma matéria para você estudando, pode te ajudar aí maximizando, né, a produtividade desse tempo em que você já é curto, né, então desse tempo que você tem aí durante o seu dia. Para esses momentos assim de estudos meio picados no dia, por exemplo, no trabalho, no deslocamento, é mais bacana você colocar umas matérias ali que você já tem facilidade. Então, separar algumas coisas para fazer uma revisão, uma videoaula de revisão, uma coisa mais nesse sentido. Ou ainda alguns exercícios, já deixar separadinho para fazer nesse horário, que é uma coisa que não vai te demandar tanto, né, quanto ver uma matéria do zero, ou quanto ver alguma coisa que você tem dificuldade.
durante o final de semana, consegue tirar algum tempinho do final de semana para estudar? Mas algum tempo, tá? Não é todo final de semana, porque senão vai surtar e não vai dar certo. Uma pessoa que trabalha de tempo integral e ainda estuda e quer tirar todo o final de semana para estudar, eu acho bem complicado, porque pode prejudicar, né, o teu rendimento do restante da semana. Esse tempo de descanso do final de semana, ou, né, caso queira fazer um descanso durante algum dia da semana, não sei como é a sua organização, mas ele é importante e ele tem que ser feito, ninguém quer surtar estudando. O que eu tentava fazer e que me ajudava bastante era tentar ter bem claro na minha mente por que daquilo que eu estava fazendo, por que eu estava usando meu tempo para estudar e trabalhar, por que eu estava tentando conciliar essas duas coisas, qual era o meu objetivo ao final de tudo isso, o que eu queria conquistar, como as coisas poderiam ser a partir dessa conquista. O cansaço vem, o cansaço bate, dá vontade de desistir, a gente fica desanimado, fica se questionando se vale a pena todo aquele esforço e tendo bem claro essas coisas na mente, o nosso objetivo, nosso foco, sabe? Fica muito mais tranquilo de passar por esses momentos de dificuldade que vão surgir e não desistir, que às vezes quando a gente não tem esses propósitos tão claros, quando chega ali um momento de turbulência, a gente acaba desistindo. Dito isso, eu desejo sorte, desejo paz, paciência, calma, para vocês irem trilhando esse caminho, que é um caminho árduo. Só quem trabalha e estuda sabe como é difícil, né? É difícil conciliar as duas coisas, mas tenham na mente de vocês que a cada dia que passa, a cada dia de dedicação, vocês estão um passo mais perto de conquistar esse sonho e que depois tudo vale a pena, tudo vai se ajeitando. Desejo muita, muita força e vou estar aqui para tentar ir ajudando vocês com o que tiver ao meu alcance. Beijo!